1 João. João Marcos, pode soltar a tela inicial. A luz revela tudo. 1 João 1, 5. Abra sua Bíblia. Não saia, não se locomova. Concentre-se aí naquilo que o Senhor quer acrescentar a nós nessa noite com esta palavra. 1 João 1, 5 até 2, 2. Eu quero também deixar claro a minha solidariedade à família do Daniel que está aqui e a ele em especial. Domingo passado, próximo passado, ele estava velando o seu pai. Também a família da Bárbara, da irmã Maria, do Ricardo e também domingo estavam velando a nossa irmã, também Maria. 94 anos. Pai do Daniel, falecido dias depois, não é isso, Dani? Do falecimento do filho? 40 dias depois. Então são tragédias que só a graça de Deus. Então ministro na vida de vocês a graça, o consolo que não vem da gente. Sintam-se abraçados pela igreja. Eu sei que alguns irmãos estiveram, né, presentes ali. A luz de Deus revela o pecado, ao mesmo tempo que mostra o acesso do homem ao seu coração, ao coração de Deus, por meio de Jesus. 1 João 1, 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aleluia. Dá um clique, por favor, João, por favor. A luz de Deus, essa é a nossa grande ideia, revela o pecado, ao mesmo tempo que mostra o acesso do homem ao seu coração por meio de Jesus. Nós temos falado aqui da primeira carta de João como sendo a carta do amor de Deus. Você é amado por Deus. Essa é a mensagem mais poderosa do universo. Essa semana estou me deliciando com a leitura do livro Teologia na Trincheira, de Antônio Carlos da Costa, um dos teólogos contemporâneos brasileiros que eu admiro profundamente, porque sabe perfeitamente aliar o púlpito com a rua.
tem sido realmente um militante aí, ativo, levando críticas por conta disso, mas tem pagado o preço de uma teologia na trincheira mesmo, como é a proposta do livro. E ele disse neste livro fantástico de que o amor de Deus, o fato de Deus nos amar, é a mensagem mais poderosa do universo. Mas é verdade, amados e amadas, e nós vamos ver isso ao longo de toda a primeira carta de João, de que para conhecermos este amor, para desfrutarmos deste amor, nós precisamos andar. E o verbo andar está constantemente neste livro, fazendo as marcações. O livro começa como andar na luz, de 1 e 2. Capítulo 3 e 4, nós temos andar em amor. E o capítulo 5, andar em fé. É uma estrutura simples. Esta carta é formidável. João, apóstolo, é também conhecido como o apóstolo do amor. Basta você ler o evangelho dele para você perceber isso. Ele, João, é aquele discípulo amado, aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele que na última ceia reclinou ao peito de Jesus e fizeram senha, então, sinais os outros discípulos, dizendo o seguinte: pergunta para ele quem é o traidor. João desfrutava de um amor intenso com Jesus. Foi o discípulo privilegiado, se é que a gente pode chamar assim de privilégio, o último a ser executado, não é? Foi aquele discípulo a quem Pedro, sempre ele, né? Tem que ser Pedro mesmo. Olhou para ele e disse o seguinte: olha, o senhor está dizendo que eu vou te seguir, que eu vou ter que... Mas e quanto a ele? O que vai acontecer com ele? Apontando possivelmente para João. E Jesus deu aquela resposta, num português rasgado: se eu quero que ele fique, o que você tem a ver com isso? João tinha realmente acesso ao colo de Jesus, ao coração de Jesus. Por isso que ele foi iluminado, inspirado, escolhido para escrever esta carta, que tem tudo a ver com o evangelho de João. Absolutamente tudo a ver. Andar na luz. O que significa andar na luz? O que a gente ganha andando na luz? A maioria de nós, amados, vamos ser sinceros, nós temos medo do escuro. Mas existem pessoas aqui que têm muito mais medo da luz. Eu explico. Porque a luz revela coisas que queremos esconder, pecados que temos resistências em admitir. A luz revela o pecado. E ao mesmo tempo a luz então nos mostra que há o caminho, não um caminho, mas há um caminho para o Pai, ao coração do Pai. Mas este caminho é Jesus. E andar na luz então implica em reconhecer os nossos pecados. E isso é duro. E isso é extremamente doloroso. Quero chamar a sua atenção então para a gente pensar nesta noite. Andar na luz gera comunhão, isso é muito bom. Andar na luz gera perdão de pecados, e isto é extremamente fantástico. Vamos ao texto. Dê mais um clique aí, João Marcos, por favor. Andar na luz gera comunhão. E a mensagem que dele ouvimos, preste atenção, dele quem? Desse Jesus que era desde o princípio, esse Jesus que marcou a história nossa, em antes e depois dele, mas esse Jesus que é eterno, porque o evangelho de João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a carta primeira de João começa: o que era desde o princípio. E eu confesso, amados, que a despeito de pregar o evangelho há 25 anos, existem realidades da teologia cristã que me comovem. Este o que era desde o princípio é uma.
Porque não se trata de quem era, porque antes de Jesus ter a natureza humana, ele já era Deus. Antes dele existir aqui, ele já era Deus. Antes dele estar no tempo, no nosso tempo, ele já era, ele já existia. O que era? Que coisa fantástica! João escreve esta carta para combater várias doutrinas erradas. Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas uma delas era o chamado docetismo, que ensinava que Jesus tinha apenas uma aparência de homem, uma aparência de carne. De fato, ele não havia vindo em carne. E João escreve dizendo o seguinte: olha, ouvimos, vimos, contemplamos, apalpamos. Ele é o verbo da vida, ele é a palavra da vida. Amados, amadas, o segredo da vida eterna, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, está em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus é luz, nele não há treva alguma. Jesus, amados, através do Evangelho, nos mostra a verdade, a mensagem, é a mensagem. Deus não tem outra mensagem a nós, Jesus não tem outra mensagem a nós, a não ser Ele mesmo, e Deus é luz. Nele não há treva alguma, não há ponto cego, não há treva, não há lado obscuro em Jesus. Deus se revelou por inteiro em Jesus, ele se mostrou, amados. Daí então a pergunta que não quer calar é: como o homem pecador pode ter comunhão com esse Deus que é santo? Como ter acesso a um Deus que é luz, sem nos sentirmos diminuídos por conta disso, rejeitados por conta disso, escanteados por conta disso? Daí João vai comentando, os versos 5 a 7, ele vai argumentando: olha, esta é a mensagem, ouvimos, ele fala novamente, ouvimos. Não é a mensagem que soubemos, é de que ouvimos, isso mudou a nossa vida. Eu ouvi, amados, a mensagem do pastor Léo, assisti pela internet, e vi que ele citou muito isso. Se existe algo que ninguém pode questionar, é a sua experiência. Aquilo que Jesus fez na sua história. E João está dizendo, ouvimos e vos anunciamos, Deus é luz. E se dissermos, e aí entra os sis, há um encadeamento aqui interessante. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, versículo 6, mentimos e não praticamos a verdade. Para de andar em trevas. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9,5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Para de andar em trevas, para de andar em situações, e andar aqui é procedimento, comportamento, é uma palavra fortíssima na primeira carta. Você quer enganar quem? Dizendo que tem comunhão com Deus e ao mesmo tempo andando nas trevas. Por isso que o texto diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Há uma luz no Evangelho, amados e amadas, que ofusca os nossos olhos. Jesus revela cada canto da nossa existência. 1 Timóteo 6,16, Paulo vai dizer, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Há uma realidade, amados, que eu e você não vamos fugir.
Um dia quem somos de fato será revelado diante de nossos olhos. Deus mostrará aquilo que temos escondido. Por isso precisamos ser verdadeiros. Se temos comunhão com Deus, ou se dissermos, que temos comunhão com Deus e ao mesmo tempo andamos em trevas, mentimos a nós mesmos. E o pior mentiroso é aquele que mente para si e acredita na sua mentira. Ah, pastor, eu largo o vício quando eu quiser. Ah, quando eu sentir no meu coração de receber a Jesus, eu vou. Ainda não é o meu tempo. Ah, tem muita gente falsa na igreja. Ah, eu não consigo cumprir tudo aquilo que a igreja determina. Mente para si mesmo. Se engana o tempo todo. Versículo 7, mas, esse mais é poderoso, se andarmos na luz, assim como Ele na luz está. Aí eu vibro com esse texto, amados, andarmos na luz como Ele está na luz, isto é, nós andamos com Ele, Ele vai do nosso lado. Eu fico imaginando aqui, um pai que chega para o filho, que tem medo do escuro e fala: filho, eu vou com você. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra comunhão, só nesse primeiro capítulo, aparece 3 vezes, significa intimidade. Há um contraste nesses primeiros versos: luz, trevas, verdade, mentira. Fala de comunhão em 2 níveis: horizontal, comunhão uns com os outros, e vertical, comunhão com Deus. E fala do sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que é uma dobradiça para essa e para outra porção. Se andarmos na luz, revista atualizada, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É inadmissível alguém que diz conhecer a Deus e amar a Deus, que não tenha profundo amor pelo seu próximo. Eu poderia ficar só nesse ponto. Você acha que o Deus de todo bem, de toda boa dádiva, um Deus que é aquele texto de Mateus que me encanta terrivelmente. Me encanta terrivelmente. Se pois vós sendo maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Você acha que Deus lhe dá tantos bens? Você acha que Deus lhe dá tantas boas dádivas para você ficar só com você? Você acha? Bobinho. Quer enganar quem? Se dissermos que amamos a Deus, amados, e João vai dizer nessa carta, quem diz que ama a Deus que não vê, e não ama ao seu irmão que vê, é o quê? Mentiroso. Temos comunhão, amados, uns com os outros, nos envolvemos na igreja do Senhor Jesus, nos envolvemos uns com os outros, nos misturamos aqui, e ao mesmo tempo temos os nossos pecados perdoados, purificados por este sangue. O tempo, amados, no original, nos purifica, dá a ideia de uma ação processual. Vai nos purificando. A cada medida que pecamos, somos purificados. Por isso, andar na luz gera comunhão. Comunhão uns com os outros, comunhão com Deus. Temos o desejo de vivermos uma família. Efésios capítulo 2, somos membros da família de Deus.
nos corrigimos mutuamente, nos tratamos mutuamente. Eu vejo pessoas aqui que precisam pegar o boletim e preencher, porque querem ser conhecidas, querem ser vistas. Nós queremos ser uma igreja, amados, que inclui, uma igreja que aceita, que acolhe, uma igreja de comunhão, uma igreja que se importa com as pessoas, uma igreja que chora uns pelos outros. Esse é o ideal de Deus. Mas para isso acontecer, olha para mim, vá para a luz, sai das trevas, sai da penumbra, sai dos cantos. Quem gosta de treva é porque está fazendo coisa errada. Quem gosta de treva é porque tem receio de fazer na luz aquilo que faz nas trevas. Revela-se. Deixa a luz revelar você. Deixa a luz mostrar quem você é. Deixa a luz. Ah, pastor, mas se eu for visto como eu sou, nem Jesus me aceita. Mentira de Satanás, não acredita nisso. Porque Jesus vê quem você é e lhe aceita gratuitamente no amado. Porque essa é a dobradiça, versículo 7, né? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dá um clique, João. A andar na luz gera perdão de pecados. Porque aí a segunda porção vai usando mais argumentos, sempre começando com se. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Contraposição, né? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Mais uma sentença. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Na época de João, amados, e essa foi uma das últimas cartas escritas, um dos últimos documentos escritos do Antigo Testamento, nós estamos falando aí aproximadamente no ano 60, depois de Cristo, 70, quem sabe. Os falsos mestres, os falsos crentes diziam o seguinte: olha, nós não temos pecado, porque a carne, a natureza pecaminosa, é algo desprezível. Temos que superenfatizar a alma. O próprio Jesus não veio em carne. E aí João diz o seguinte: olha, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar, mais uma vez, nos purificar, não é? De toda injustiça. Olhe para mim, amados, o pecado é uma questão séria entre nós e Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, os pecados, os nossos pecados, eles vão ser nossos maiores inimigos.
O profeta Isaías vai dizer no capítulo 59, versículo 2: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ninguém consegue em si mesmo, por si mesmo, parar de pecar, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós não somos imunes ao pecado, mas o sangue de Cristo admite que temos acesso então a Deus para uma ação purificadora a partir da ação, obra e graça do Senhor Jesus. Paulo, ele mesmo, no Salmo 32, versículo 5, ele vai dizer: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No Salmo 51, 3, o próprio Davi vai dizer: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Provérbios de Salomão, no capítulo 28, versículo 13, vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar no grego significa reconhecer. Por isso que Santo Agostinho disse certa feita: aquele que confessa e condena os seus pecados já está agindo junto com Deus. Aquele que admite, que reconhece o seu pecado, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra purificar no original significa limpar. É um tempo do verbo contínuo. Deus lida não somente com os atos do nosso pecado, mas com o princípio do pecado nas nossas vidas. Amados, a vida cristã não consiste em uma vida sem pecado, mas a vida cristã consiste em uma vida de pecados confessados. A vida cristã não é uma vida isenta de pecado, mas é uma vida plena de confissão, de proposta genuína do coração, de abandonar o pecado e caminhar crescendo espiritualmente. Se admitirmos, amados, a nós mesmos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E pior, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando você se recusa a reconhecer os seus pecados, a reconhecer o quanto você precisa de Deus, você toma Jesus como mentiroso. E isso é seríssimo. Mas o que fazer depois de pecar? A pergunta que não quer calar, que eu já lhe lancei: como pode um Deus santo acolher para si um homem e uma mulher que peca? As duas imagens que João usa são incríveis. Versículo 1, meus filhinhos. Quem gosta de curiosidade, 8 vezes na carta vai aparecer, meus filhinhos. Eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, a primeira figura, a primeira imagem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O advogado, aquele que pleiteia a nossa causa. No original grego, aquele que está do nosso lado para ajudar. Aquele que pleiteia, o nosso intercessor. Jesus aqui se une ao Espírito Santo em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele é o Consolador, é o ajudador, a mesma palavra. É a mesma palavra que vai estar, ou o mesmo conceito em Romanos 8, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Ele. É o advogado junto ao Pai.
Amado, amada, olha para mim, por favor. Chegará um dia, amados, que Jesus ocupará sua posição de juiz. Ele já é juiz. Mas chegará um tempo que a sua imagem de juiz será expressa. Ele é um justo juiz. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Mas hoje, amados, no tempo da graça, na dispensação da graça, ele está sendo um advogado junto ao Pai. E Jesus Cristo, justo juiz, é um justo advogado. É o nosso intercessor por excelência. Olhe para mim, não há causa impossível para este advogado. Existem advogados que olham assim e falam o seguinte: essa causa eu não vou pegar. Não quero pegar porque, ou porque não vale a pena, ou porque não é a minha especialidade. Eu posso indicar algum outro advogado. Nenhum advogado é bom em tudo. Mas Jesus é justo, amados. Olha para mim. A sua causa, Ele entende perfeitamente. A sua história, Ele conhece, antes mesmo de você ser gerado. Ele é eterno. Ele está nesta noite dizendo: confia a sua causa para mim. Ele é o advogado. Ele é o justo advogado. A segunda imagem, amados, o versículo 2, é uma imagem muito própria de quem conhece a antiga aliança. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. A palavra propiciação significa aplacamento, significa uma tentativa de conciliação. A tampa da arca da aliança, representando a base da presença de Deus, 1,60 m de comprimento, 60 centímetros de largura, feita de ouro maciço, era chamada de propiciatório. Ali as causas, amados, de todos os homens, de todas as mulheres da antiga aliança, no templo do tabernáculo, era apresentada diante de Deus. Jesus está aqui sendo apresentado por João como Ele é a propiciação. E todas as vezes que eu lembro dessa palavra propiciação ou favorecimento, eu lembro do publicano que orava do lado do fariseu. Fariseu olhando para o céu, dizendo: Deus, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo tantas vezes, eu dou dízimo tantas vezes, eu faço e aconteço, eu sou bom, eu sou o cara, Deus. E o publicano, olhando para baixo, só dizia o seguinte: Deus, sê propício a mim, pecador. É a mesma palavra. Seja o meu propiciatório. É a mesma palavra que vai estar em Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Jesus é a satisfação de Deus aos pecados de todo mundo, e o finalzinho do versículo 2, amados, é fantástico, não apenas pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Preste atenção aqui. Não é pelos pecados das pessoas de todo mundo, mas pelos pecados de todas as pessoas, indistintamente. Homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, todos. De qualquer classe. De qualquer passado. De qualquer história. De qualquer situação.
Estava certo João Batista, quando apontava para Jesus, João 1,29, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. John Stott vai dizer: Cristo ainda é a propiciação, não porque em algum sentido ele continue a oferecer o seu sacrifício, mas porque o seu sacrifício único, uma vez oferecido, tem virtude eterna que é eficaz hoje nos que creem. Você hoje tem seus pecados perdoados em Jesus. O que a gente aprende mais com isso, hein? O que de prático a gente vai levar para casa? 2 cliques aí, por favor. Primeiro, em Deus não há variação alguma. Sua luz, quando invade a alma humana, revela tudo. Absolutamente tudo que está lá dentro. Olhe para mim, amado. Num aconselhamento, numa conversa comigo, você pode esconder muita coisa. E a maioria das pessoas esconde. Confessa comigo, até mesmo para o seu cônjuge, que é a pessoa mais íntima. Tem gente que esconde muita coisa. Mas diante de Deus, quando a luz dele invade a sua alma, absolutamente tudo é mostrado. Tudo fica às claras. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Olhe para mim, admita sua ruindade. Admite que sozinho você não vai conseguir. Peça ajuda. João vai estar dizendo, palavras de Jesus, não é? Capítulo 12, verso 35. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Você sabe para onde você está indo? Eu sei que tem gente aqui que gosta de fazer piada quando é confrontado. Fala, eu estou indo para minha casa, amanhã eu vou indo trabalhar. Eu não estou falando disso, você sabe que eu não estou falando disso. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu falei antes de começar a mensagem de 2 pessoas que faleceram, ligadas a nós. Mas todos os dias falecem homens e mulheres. E eu lhe garanto, a maioria delas não sabe para onde vai. E eu não quero constranger você, só que eu tenho um compromisso com a verdade. Há um lugar para onde a maioria das pessoas vão. Lugar de trevas. Mas eu quero apresentar Jesus. Ele é a luz do mundo. Aquele que segue a Jesus, João vai estar dizendo ao evangelista, jamais andará em trevas. Jamais. É Jesus. Você precisa de Jesus. Mais do que você imagina. Boa educação, legal. Dinheiro, legal. Uma excelente família, legal. Mas se você anda em trevas, você precisa de Jesus, porque você não sabe para onde você vai. Dá mais um clique aí, por favor. Nossa vida revela quem somos, mais do que as nossas palavras. Podemos nos esconder com um discurso religioso, mentimos a nós mesmos, mas um dia a máscara cai.
João vai estar dizendo ainda nessa carta, no capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se você diz, versículo 6, que tem comunhão com Deus, mas você anda nas trevas, você quer enganar quem? A vida religiosa, farisaica, eu tenho pensado muito sobre isso, amados. Tenho conversado com alguns colegas, amigos sobre isso. Há muita religiosidade em nosso meio. Há muita gente que acha que vai para o céu por conta de alguma doação, por conta de algum envolvimento ministerial, por ser membro da igreja. Não, você precisa estar na luz. E quem está na luz tem prazer em obedecer os mandamentos, que João vai estar dizendo na sua carta que os mandamentos de Jesus não são penosos. Por quê? Porque ele lhe ajuda a carregar. Não é um fardo seu, exclusivamente seu. A vida revela quem você é. Sua vida revela quem você é. Mais do que as suas palavras. E por isso, não se apegue a confissões feitas nos lábios, que não tenha origem no seu coração e nas mudanças que você precisa planejar. Eu li uma frase essa semana de um autor desconhecido, e diz o seguinte: antigamente, quando a gente falava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando falamos a verdade, as pessoas mudam de igreja. É mais fácil mudar diante de quem se ouve, se fala, do que mudar de vida. Mas o evangelho consiste em mudança de vida. Você precisa mudar. Não saia daqui dizendo, poxa, eu não gostei do que eu ouvi. Porque não era para você gostar. É para você mudar. Aleluia. Tem muita coisa em trevas na sua vida. Eu sei que tem. Vem para a luz. Deixa Deus revelar. João Marcos, nossa comunhão com Deus proporciona o deleite de nossa comunhão com os nossos irmãos. A igreja nasceu do próprio Deus, foi criado para o nosso bem. Você precisa da igreja. Eu preciso da igreja. Nós precisamos da igreja. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, pessoas que erram. Nós ferimos as pessoas, nós somos feridos pelas pessoas o tempo todo. Mas a igreja nasceu do próprio Deus, foi criada para o nosso bem. Amados, a igreja é formada por aqueles que são ex alguma coisa. Todos nós somos ex alguma coisa. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 6, 9 a 11, algo formidável. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas, olha o outro mais valioso, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Fomos lavados, santificados, justificados. E agora, Paulo vai dizer aos romanos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Outra, o sangue de Jesus é o que é de mais poderoso em todo o universo. Por isso o diabo tenta imitar esse sacrifício
com cultos rivais. Quer ver uma curiosidade? O Evangelho de João começa falando de Jesus, o que era desde o princípio. A primeira carta de João. Sabe como a carta de João termina? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é coincidência. Os ídolos são deuses rivais. Há homens cultuando deuses rivais, cultos rivais. Mas o sangue de Jesus, mediador de uma nova aliança, como diz Hebreus 12, 24, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, porque Jesus foi mais justo do que Abel. Charles Spurgeon vai dizer: o gotejamento do seu sangue é como a música do céu para os filhos penitentes da terra. É uma música do céu para os filhos penitentes da terra. Por fim, confesse seus pecados distintamente, dando nome a eles. A luz revela tudo. Ele quer lhe cobrir. A ideia de perdoar na Bíblia dá a ideia de cobrir, o conceito de perdoar. E ele oferece livre acesso ao coração do Pai. Sabe um texto, amados, que me encanta? Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Dê mais um clique, por favor, João. Confesse. Deixa a luz de Deus, ela que revela o pecado e ao mesmo tempo mostra o acesso, o canal de acesso ao coração do próprio Deus por meio de Jesus. Mas talvez você esteja aqui nesta noite como aquela senhora que, interessada pelo Evangelho, chegou para um pastor que estava compartilhando e disse o seguinte: eu gostaria de me tornar cristã, mas eu tenho medo de não permanecer firme em meu propósito. Eu estou certo de que eu vou voltar a pecar. Aquele pastor abriu aonde? 1 João. E disse: olha, sem dúvida você vai voltar a pecar. Mas o texto diz, 1 João 8, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós, mas se você pecar, Deus a perdoará se você confessar a Ele seus pecados. O cristão não precisa pecar. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. O alvo de Deus para mim e para você é que não pequemos, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. E o pastor chamou aquela senhora e disse o seguinte: eu conheço um pouco da sua história. Poucos meses atrás, aquela mulher havia sofrido uma cirurgia. E o pastor aproveitou isso para criar uma ponte com ela e disse: olha, quando você passou por aquela cirurgia, ocorreu alguma complicação, algum problema posterior? E aquela mulher disse: claro que sim. Mas quando surgiu um problema, eu voltei para o médico. Ele me tratou. Aí quando ela falou isso, quando surgiu um problema, eu voltei para o médico. Ele me tratou. Ela mesmo disse: entendi. Cristo está sempre à disposição. Primeiro, para me guardar do pecado. Eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Olha para mim. Eu não estou liberando ninguém para o pecado. O texto diz: primeiro Ele nos guarda do pecado.
Mas se pecar, Ele está à disposição para lhe perdoar. Ele é advogado. Aleluia. Abaixe sua cabeça, meu querido e minha querida. Por favor. Permita que passe um filme na sua cabeça, o filme da sua vida. Um longa-metragem, quem sabe? Um curta-metragem? Não sei. A sua história. Eu quero que nesse momento você se guarde de outros pensamentos. Você ouviu uma mensagem que tem potencial, amado, para mudar sua vida. Incrivelmente. Exponencialmente. Você teve o privilégio de ouvir algo que, se talvez alguns que morreram hoje tivessem ouvido, teriam um destino diferente. Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar de que de fato você nesta noite ouviu o Evangelho? Andar na luz gera comunhão, andar na luz gera perdão de pecados. Você ouviu a mensagem, e a mensagem que dele ouvimos. A palavra mensagem no original significa algo que é compartilhada por um mensageiro, uma promessa, um bem. Você ouviu uma proclamação do alto. Vá para a luz. Deixa a luz te revelar, te expor. Aleluia. Deixa a luz chegar. Permita ser íntimo de Jesus. Permita ser íntimo da igreja. Confessa. Confessa seus pecados e deixa para você alcançar a misericórdia. Deixa o Senhor Jesus lhe purificar de todo o pecado.